Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a prótese ortopédica. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o ortopedista Mário Soares, que é do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados. Doutor Mário, tudo bem? Tudo bem, Humberto. Obrigado pelo convite. Doutor Mário, quando uma pessoa precisa de prótese, na verdade, existe um momento certo para isso? Existe, Humberto. Normalmente, a melhor indicação para prótese é quando você tem uma destruição da articulação, normalmente quadril e joelho, associada a sintomas dolorosos, intensos, que não melhoram com nenhum tipo de tratamento, né? Normalmente o paciente já faz um tratamento prévio, remédios para dor, faz infiltrações, fisioterapia, usa bengala e nada disso vem melhorando ao longo do tempo. E quando você faz uma radiografia, você tem uma destruição articular muito grande. De posse disso, você tem uma indicação de se fazer a prótese. Mas lembrando que a primeira prótese do paciente, quem indica é ele. Ele sabe o momento, ele fala assim, doutor, não aguento mais, eu já não consigo mais dormir, eu já não consigo mais ter uma vida satisfatória. Esse é o momento bom, né, para se colocar a prótese. Doutor Mário, também existe o medo do paciente, né? Muitas vezes é uma coisa assim, o medo do desconhecido, de você ter uma alteração no corpo, né? Como é a entrada de uma prótese. Então é preciso haver muita conversa, né, nessa hora. Sim, com certeza. O que a gente recomenda sempre são, né, consultas longas, mais de uma consulta para tirar esses medos. São cirurgias que, de certa forma, foram demonizadas, né, durante um tempo. Vamos dizer assim, por falta de treinamento de algumas pessoas, alguns resultados que não ficaram bons, mas quando você tem um centro de referência, profissionais bem qualificados, uma reabilitação muito boa, essas são cirurgias maravilhosas, devolvem a qualidade de vida das pessoas. A prótese de quadril, em especial, é considerada a cirurgia do século e a segunda melhor cirurgia da história da medicina, só perde para o stent do coração, que salva a vida da pessoa. A capacidade de retomar a qualidade de vida, de aliviar a dor do paciente, não tem igual. E a prótese de quadril ela é tão boa que tem muitos pacientes que esquecem que tem a prótese de quadril. Tá? Ele tem uma vida normal, inclusive praticam esportes. Pois é, doutor Mário. E a prótese corrige, por exemplo, deformidade? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer uma prótese, mas eu estou mancando, eu vou continuar mancando, só que vai ser com a prótese. Não, ela corrige. A prótese de quadril, o principal problema é a perna ficar mais curta. A prótese de quadril, você corrige isso, né? Quando a pessoa tem artrose de quadril, a perna fica mais curta, a prótese coloca na posição certa. E tem normalmente aquelas restrições, não consegue dobrar o quadril, não consegue mexer, abrir as pernas, isso também corrige. Na prótese de joelho, é aqueles pacientes que têm as pernas tortas, então a perna fica arqueada, parece um cowboy, ou então ela fica em tesoura, né? Os joelhos se encostam, o tornozelo se abre. A prótese de joelho tem que corrigir isso. Tá? A prótese de joelho tem que corrigir isso. A perna da pessoa fica reta e melhora a qualidade de vida dela bastante. Tá? Então, vamos dizer assim, o principal objetivo da prótese, tanto de quadril quanto de joelho, de ombro também, é alívio da dor, sempre. Em segundo lugar, é a correção de deformidades. Tá? Tá, quer dizer, então se joga com esses dois parâmetros, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou botar a prótese só para resolver o meu problema de dor. Se eu ficar com um problema que já estava acontecendo, bom, pelo menos eu fico livre da dor. Não, a ideia é que as duas coisas aconteçam. Sim, o primordial é tirar a dor e a gente normalmente consegue, né? E esse é o benefício secundário. Tá? Existem casos muito excepcionais que você minimiza essas deformidades. Você sempre vai ter uma melhora, mas são casos muito excepcionais. Agora a dor, esse é o objetivo primário, esse é o que a gente investe mais e onde a gente tem melhores resultados. E doutor Mário, às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu vou fazer uma cirurgia, vou botar uma prótese, vou levar um tempão para melhorar. Quanto tempo de fato ele já pode estar com uma vida normal? Humberto, no dia seguinte, às vezes no mesmo dia que se coloca a prótese, já é para andar. 40 dias, fazendo a reabilitação correta, você tem uma cicatrização dos tecidos ao redor da prótese. Eu libero meus pacientes com 40 dias para ter vida normal. Dando tudo certo, é dirigir, ter relações sexuais, voltar ao trabalho, viajar, fazer o que quiser, está liberado com 40 dias. Tá? Então esse é o prazo, obviamente fazendo fisioterapia. Né? Se o paciente se dedicar direitinho com a fisioterapia, se for um caso, vamos dizer, convencional, que é a grande maioria dos casos, 40, 45 dias, vida normal. Puxa vida, é um prazo bem menor do que muita gente imagina. Com certeza. Isso é uma das coisas assim, que no passado os pacientes ficavam vários dias internados, né? Às vezes ficavam
até com gesso, imobilizados, esperando cicatrizar. Hoje a gente preconiza uma reabilitação extremamente precoce. Aí, como eu te falei, tem paciente que no mesmo dia já está andando. Ele pode subir e descer escadas com os pontos, não tem problema nenhum. Tem alguns cuidados que tem que ser feitos, mas é para ter uma vida muito próxima do normal já no primeiro dia pós-cirúrgico. E 40 dias vida normal, tá? Agora, metade do resultado é com a fisioterapia. Então, é muito importante, além de ser operado, de se dedicar muito com a fisioterapia. Esse é vamos dizer assim, o pulo do gato para ter uma boa recuperação. E, doutor Mário, existe uma idade mínima ou uma idade máxima para a prótese entrar na vida da pessoa? Não. Principalmente a prótese de quadril não tem uma idade mínima. A gente espera que o paciente tenha pelo menos uma maturidade esquelética, não seja um esqueleto de criança. Mas assim que tem a maturidade esquelética, se tiver indicação, né, se for uma doença ou uma sequela que mutilou, né, acabou com o quadril da pessoa e ela tem muita dor, já está indicado. Se for uma pessoa muito idosa, também não tem problema. Se for uma pessoa que aguenta a cirurgia, vai ter benefícios com a cirurgia, pode ter mais de 100 anos que não vejo problema. Eu já operei pacientes de 19 anos, já entrei em cirurgias com pacientes até mais jovens e já operei pacientes com mais de 100 anos e todos tiveram benefício. A prótese de joelho, é aquilo que eu falei, a prótese de quadril ela fica igual, idêntica a um quadril normal. Tem pacientes que nem lembram que tem a prótese, porque o que acontece? Ela é uma bola dentro de um soquete. Então a biomecânica da prótese de quadril ela é muito favorável a isso. A prótese de joelho, ela tem um mecanismo um pouco mais complexo, tá? O joelho ele tem basicamente 3 mecanismos e é muito difícil você reproduzi-los à perfeição na prótese de joelho. Então a tendência da prótese de joelho é que ela dure um pouco menos, tá? Então a gente tende a segurar um pouquinho. Entretanto, se o paciente tem indicação, já tem um desgaste, não tem mais o que fazer, não justifica absolutamente nada você postergar uma cirurgia num paciente como esse, assim, atrasar, porque ele está perdendo os melhores anos da vida dele. Então, eu não vejo motivo de você jogar a vida da pessoa fora por causa de um joelho ou de um quadril. Então, opera. Mas e a questão do desgaste? Vai ter que trocar? Não tem problema. Você faz um acompanhamento pelo menos uma vez por ano, se a prótese está tudo bem. Se você identificar um problema inicial, você faz uma cirurgia muito menos agressiva para corrigir aquele problema e segue a vida desse paciente. O maior erro é o paciente fazer a prótese, não fazer o acompanhamento, tá? E um dia ele começa a ter dores, começa a ter novas deformidades e quando vai ver, o estrago é muito grande e você não consegue recuperar o estrago que foi feito. Esse é o maior problema, é o paciente que não faz o acompanhamento correto. Se você identifica o problema no início, você faz uma cirurgia, é uma cirurgia, mas é uma cirurgia muito menos agressiva, com resultados muito melhores a longo prazo. Quer dizer, doutor Mário, e esse acompanhamento? Qual é o prazo? É anual? É semestral? Como é que ele é fixado? No primeiro ano, Humberto, que a gente coloca a prótese, esse acompanhamento ele tem que ser com alguns períodos. Então, na minha prática, eu acompanho o paciente com 15, 30, 1 mês e meio, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A partir do primeiro ano, é sempre de ano em ano. Então, a gente chama isso de consulta de revisão. Então, toda vez, normalmente no mês do aniversário, né, da cirurgia, o paciente tem que vir ao consultório, a secretária liga para marcar, ele tem que trazer um raio-x recente e tem que ser examinado. Então eu vejo se ele tem queixas, né, se está algum sintoma novo, se o raio-x está tudo bem. O ideal é sempre guardar as radiografias para você ir comparando se teve alguma mudança ou não. E maravilha, se não tem nenhum sintoma, o raio-x está beleza, volta ano que vem. Óbvio que eu falo, você quer voltar por algum outro motivo, pode vir, o consultório está sempre de portas abertas, mas a sua obrigatoriedade é de ano em ano. Caso a gente note alguma alteração, que a gente não tenha assim, ainda uma certeza muito grande do que possa ser, a gente reduz esse prazo para 6 meses e vê se está tendo alguma mudança de sintomas e mudanças de raio-x, às vezes até para 3 meses, pelo menos para ter certeza. A radiografia ela é extremamente mandatória. Existem pacientes que às vezes não sentem sintomas, mas têm alterações na radiografia. Então esses são pacientes que a gente tem que mostrar a eles que está tendo alguma alteração e às vezes mesmo sem dor tem que convencê-los a operar para que você não tenha nenhum problema maior no futuro. Tá? Por isso que é importante fazer as consultas de revisão. E por isso também esse acompanhamento, porque permite que não haja uma evolução de um quadro negativo quando ele aparece, né? Sim, porque quando os sintomas às vezes são notados pelo paciente, o estrago é muito grande. Então a ideia aqui é você fazer uma intervenção no início, né? Que os resultados a gente sabe que são sempre melhores. Doutor Mário, imagino, porque a pessoa vem de um quadro de dor,
faz a cirurgia, bota a prótese, se sente feliz da vida sem dor, ela acha que está tudo resolvido por um período, às vezes, maior do que a prudência, né? Exato. Isso é muito comum, sabe, Humberto? É extremamente comum. Eu sempre bato nessa tecla, mas sabe... Tudo na vida tem que ter manutenção, né? A gente brinca muito com o carro, né? Não adianta, tem que trocar o óleo do carro, né? Tem que ver a pastilha de freio, porque são questões mecânicas. E a prótese também é uma questão mecânica, é algo não vivo dentro do seu organismo. Então você tem que saber de tempos em tempos se está tudo bem, né? Fazer uma avaliação periódica. E ninguém melhor do que o ortopedista gabaritado para isso, um ortopedista que fez treinamento na área de prótese para fazer o seu acompanhamento, tá? E, na verdade, esse acompanhamento periódico vale para a saúde como um todo, né? Claro, sempre. Aqui a gente está falando especificamente de prótese, mas os check-ups, né, que a gente fala, uma vez por ano você tem que fazer um check-up, né? Isso é uma recomendação para todo mundo, para saber se está tudo bem, fazer alguns exames básicos, fazer uma avaliação do médico, né? Prestar os seus sintomas, assim, né? Falar o que você está sentindo ou não. Tem que ser feita essa avaliação, tá? Isso é o recomendável. E quando se tem uma prótese, você tem que fazer também um acompanhamento específico para a prótese, porque às vezes você acha que vai fazer um acompanhamento com o clínico geral e às vezes ele não entende especificidades sobre a prótese. Então é interessante que você faça com o ortopedista, idealmente com quem te operou, ou se não tem mais o acompanhamento, pelo menos com um especialista. Doutor Mário, o senhor falando da ausência da dor, mas a necessidade mesmo assim do acompanhamento, eu fico lembrando de diabetes, hipertensão, que também são problemas que muitas vezes não são sintomáticos e que a pessoa diz assim, não, esse ano eu não faço, daqui a 2 anos eu vou fazer exame e o quadro avança e fica grave. Né? A grande maioria dessas doenças terríveis são assim, Humberto. Elas não dão sintomas, mas quando aparece o estrago está grande. Você falou do diabetes, é o clássico, né? Então a pessoa fica anos ali com um problema ali no metabolismo da insulina e aí o dia que dá problema, né? Normalmente ela está ali com uma ferida no pé, né? Uma infecção grave, ficou com um problema visual, às vezes até cego. Então, assim, cuidado com essas doenças. Tem várias doenças, a hipertensão é a mesma coisa. Quando a pessoa um dia ela descobre, ela teve um AVC, um infarto. Então, o ideal é que você faça o seu check-up e a prótese que você sabe que tem, né? Você colocou você fez aquela cirurgia, faça o acompanhamento anual. Esse aí, eu diria assim, é a recomendação mais importante, tá, que a gente está falando aqui. Faça o seu acompanhamento, independente da idade, porque você, né, é onde nota se tem algum problema e resolve antes que o problema fique gigante. Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao ortopedista Mário Soares, que é do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a prótese. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado, Humberto. Obrigado pelo convite. É sempre importante, né, passar essas informações para os ouvintes. Eu recebo muita pergunta desse sentido e eu vejo que são dúvidas muito frequentes. Então, um canal como esse, né, que tem uma abrangência nacional, é muito importante. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa fator de risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.